Ilustres amigos do canal, tudo bem? Quase a maior queda histórica desse indicador dos Estados Unidos. Só que agora ele despiorou, ou melhor, ele melhorou um pouquinho. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um indicador composto que eu particularmente gosto muito de acompanhar, porque ele te traz uma visão do que vai acontecer brevemente na economia. Vini Invest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. E se você é inscrito, já dá aquele super like, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Eu quero te falar que esse indicador ele é gerado pela Conference Board. A Conference Board é uma instituição apartidária, não está vinculada a nenhum partido político e ela não tem fins lucrativos. Além disso, já existe há mais de 100 anos nos Estados Unidos e mensalmente ela divulga dados e informações financeiras, uma parte gratuita e uma parte paga. E é essa parte gratuita que eu quero trazer aqui para você. É desse indicador que eu quero trazer. O Leading Economic Index é um indicador econômico antecedente. Ele consegue te mostrar o que provavelmente vai acontecer em breve. Eu digo provavelmente, porque a macroeconomia está tão esquisita que se alguém dá certeza de algo, é provável que não vai se concretizar. Vini, e por que ele é importante? Ele é importante, primeiro, porque ele é um indicador composto. O que significa isso? São 10 elementos que tem dentro desse indicador. E a Conference Board traz a análise tanto individual, mostrando o resultado deles, como o indicador composto, que é o lei propriamente dito. E tem 3 desses indicadores que eu acho interessantíssimos como indicador antecedente. O primeiro deles é a média semanal de sinistros iniciais de desemprego. Isso mostra se a economia realmente está reduzindo quando os pedidos de desemprego aumentam ou o inverso. Veja, economia em que os pedidos de desemprego estão aumentando significa que a economia está girando mais devagar. Segundo item que eu acho importante, licenças para construção de novas unidades habitacionais. É o mercado imobiliário que nos Estados Unidos é de grande representatividade. E se esse mercado também não está se expandindo, preocupações econômicas à frente. E o terceiro, o já consagrado spread da taxa de juros. Lembra? Inversão da curva de juros de 10 anos em relação à famosa taxa de juros americana, como se fosse a taxa Selic dele. Então eu trouxe 3 para você que eu considero os mais importantes. Mas vamos entender o resultado que nós tivemos agora em relação ao mês de dezembro. Só que antes, aproveita aí, compartilha esse vídeo e dá um like, porque é um vídeo diferente para você. Vamos lá, primeira questão importante. O lei já está há quase 2 anos em queda. Vou repetir para você, é um indicador antecedente que te mostra o que pode vir à frente na economia. E já são quase 22 meses, aliás, 21 meses consecutivos, desde março de 2022, que o lei, que é essa linha azul aí do gráfico, vem mostrando queda acentuada. Olha, isso é muito importante porque marca, muitas das vezes, uma fraqueza econômica, que pode caminhar para uma recessão. E o comentário da Conference Board diz que o lei caiu 0,1. Veja, essa queda daí, ela foi muito pequena em relação ao histórico de quedas que nós tínhamos. Olha essa marcação vermelha do gráfico que eu trouxe aí para você. Desde 2022 aí, estamos vendo queda no lei há quase 22 meses. Isso daí só perde para a grande crise financeira que nós tivemos em 2007 e 2008. Marquei no gráfico aí no centro, na cor verde para você. Veja que lá a queda, além de ser maior, durou por um período de tempo maior. Só que muito provavelmente o lei não vai se recuperar de forma tão elevada assim para o próximo mês. E aí talvez já tenhamos, em termos de período de queda, o lei igual. Só que 2007 e 2008 foi uma grande crise financeira, talvez incomparável aí para frente.
Mas é importante a gente entender o que caiu e o que subiu para podermos traçar alguns cenários aí para frente. No quadro acima, você tem aí o texto em inglês e o comentário que sempre sai da gerente sênior do Conference Board. E eu quero resumir para você em alguns pontos. Primeiro é dito então que o lei caiu ligeiramente em 2023 e realmente 0,1 é quase estabilidade. Só que diz, sinalizando fraqueza na economia. E esse talvez seja o ponto importante. Vini, mas caiu pouco. Por que fraqueza? Porque ele vem caindo consequentemente. 21 meses de queda, não é uma única queda. Quase aí 2 anos, conforme eu te falei. Só que tem um detalhe no comentário. Ele diz que dos 10 indicadores que eu te falei, que são então aí compondo o indicador geral, 6 deles estiveram positivos. E eu quero chamar a sua atenção para esses aí. Os 2 que eu estou trazendo com destaque. O primeiro é o SP500. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos subiu em dezembro. Eu lembro aqui no canal, a Bolsa de Valores americana subiu muito em 2023 e muita gente está se alegrando. Só que tem 2 detalhes que você não pode esquecer. O primeiro, ela não subiu todos os meses, subiu novembro e dezembro. Se você pegar de janeiro e outubro, é praticamente no 0 a 0 nos 10 primeiros meses do ano passado. E o segundo ponto, ela subiu e ela é um índice. Só que 7 ações gigantescas, chamadas das 7 magníficas, é que estão puxando esse índice. As demais praticamente no 0 a 0. E quais são essas? Amazon, Google, Microsoft, e aí vai para você entender essas gigantes que estão puxando o índice. Então, realmente subiu, mas concentrado em 7 empresas. E além disso, nós tivemos aí um outro indicador embaixo que você está vendo aí, que é aquele indicador de pedidos iniciais de desemprego. Também melhorou. Mas Vini, por que a preocupação com esse? Esse indicador de pedidos de desemprego está sendo revisto mês após mês. Então, esses 2 que eu chamo de positivos, que estão aí no canto direito do gráfico e que merecem destaque, merecem um destaque com uma orelha em pé. Fica atento para que você não caia em qualquer tipo de informação que não seja verdadeira. E as quedas? Veja, então se 6 indicadores subiram, 4 caíram. E eu trago alguns destaques aqui para você. Primeira marcação aí em vermelho, nós estamos vendo aí os novos pedidos da indústria, mostrando então fraqueza nas condições industriais. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que repare no gráfico, as quedas foram muito maiores do que as altas. Veja aí, nesse ponto, queda de menos 1,05. Olha aí esse segundo indicador aí, que é o ambiente da taxa de juros. Aquela diferença de spread que eu falei para você no início desse vídeo, menos 0,75. O terceiro que eu trago aí para você, a baixa confiança dos consumidores, também menos 1. Em outras palavras, a situação apenas despiorou, ela não melhorou ainda. E é essa a preocupação, esse acúmulo de meses atrás de meses, com essa fraqueza econômica nesse indicador composto. E agora eu quero te mostrar a relação do lei, do Leading Economic Index com o PIB, para você poder compreender como é que essas variáveis caminham. Aí você está vendo o gráfico, e se você reparar nesse gráfico, quando o lei cai, geralmente o PIB cai. Como é que você pode observar? O lei é a linha azul, a comparação ano a ano, e o PIB é a linha cinza que você está vendo. No fundo, você está vendo a recessão, são essas colunas que você vê. Mas no gráfico, o azul é o lei e o cinza é então o PIB. Repara que quando ele cai ou quando ele sobe, na sequência a linha cinza tende a acompanhar. Por isso que ele é chamado do indicador antecedente. Ok, Vini, como é que ele está agora? Olha aí o destaque que eu coloquei. A seta de cima é o PIB, que ele chama no gráfico de GDP. Veja que ele ainda está subindo em 2023. Só que olha a linha azul, no mesmo sentido, está aí para baixo. Veja, a explicação é, na base anual, o lei está caindo 6,9, enquanto que o PIB está subindo. Como eu disse para você, ele é um indicador antecedente. Então, muito provavelmente, nós vamos observar em breve
PIB americano também para baixo. Essa é a situação que tende a acontecer. Veja o histórico anterior, das crises anteriores, para vocês reparar. Olha aí, por exemplo, em 2008, essa curva lá embaixo foi a grande crise financeira. Repara que o lei começa a cair bem antes e ele afunda, chegou lá quase menos 20. Depois, o PIB foi caindo também e confirmou a grande recessão. Se voltarmos também nos anos 2000, você vai ver a mesma situação. Igualmente em 2020, com o problema de saúde pública internacional. Então grava aí, o lei é um indicador antecedente. E se o PIB tende a empinar para baixo, significa que a economia para de girar. Se ela para de girar, aquele último dente pode quebrar nessa engrenagem, que é seguramente a questão do desemprego. Desemprego subindo nos Estados Unidos, principalmente se subir acima de 4, prepare-se, aperte os cintos, porque o desemprego pode gerar recessão e as oportunidades de investimento devem reaparecer. Se você não está entendendo muito bem, entre para o clube de membros e lá eu vou te explicar. Já são mais de 100 vídeos gravados e você vai ter acesso a todos eles por menos de R$ 8 mensais. Clica aí na descrição e você vai entender. Bom, eu disse então que o lei pode antecipar, pode indicar aí um risco de recessão no futuro. E é isso então que essa gerente sênior continua comentando nessa parte em destaque em inglês que eu coloquei aí para você. A tradução dela diz: à medida que a magnitude das descidas mensais diminui, como por exemplo em dezembro, as taxas de crescimento do lei a 6 e a 12 meses aumentaram, mas permanecem negativas, continuando a sinalizar o risco de recessão futura. É isso que eu venho dizendo. Ele tão somente parou de piorar, mas o risco de recessão continua. E esse gráfico que eu mostrei no início, ele mostra sempre isso. O tracinho preto é o alerta de sinal que você vê. E quando aparece o vermelho, é o sinal de recessão. Veja, ele já vem indicando esse sinal de recessão há mais de um ano. Em outras palavras, em breve poderemos ter essa confirmação. Mas o em breve seria quando, Vini? Eu não vou dizer, vou trazer as palavras da gerente geral novamente. Ela diz: no geral, esperamos que o crescimento do PIB se torne negativo no segundo para o terceiro trimestre de 2024, mas comece a recuperar no final do ano. Vou repetir para você, do segundo para o terceiro trimestre de 2024. Lembrando, o segundo trimestre ele começa em abril, que está logo aí na frente. Talvez você não vá se lembrar, mas o PIB é um indicador atrasado e você só vai ficar sabendo disso adiante. Por isso eu venho te alertando e trazendo informações transparentes, objetivas, para que você seja prudente com os seus investimentos e os investimentos da sua família. Eu aqui não faço indicação, trago informação de qualidade. E se você quiser, entre para o clube de membros. Aliás, já teremos uma live agora no início desse ano. É a live de alunos Vini Invest que eu vou abrir para o clube de membros. Se você está em algum dos planos do clube de membros a partir de R$ 8,00, quinta-feira dessa semana agora é a nossa primeira live, para que você compreenda o que eu estou pensando sobre o mercado financeiro e o que pode acontecer. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Eu aguardo vocês na nossa live de quinta-feira. Um abraço e até o próximo vídeo.